This is not a forensic report. It is only an observation that anyone can see with the naked eye. There are many facial differences between Lucia and the imposter. We at Sister Lucy Truth have published these observations since the start of the Fatima investigation. Part 1. The Supercillary Arch. The photo in the middle is a male, showing his superciliary arch. Here we have the imposter Lucy, also known as Lucy 2, showing a very prominent superciliary arch. All these pictures with a masculine superciliary arch are the imposter Lucy. To emphasize what we have just seen, we will show a section now from Professor Carlos Bezerra. He is a forensic artist and sculptor from Brazil. Essa parte que fica sobre o olho é chamada crista superciliar ou arco. Nós podemos ver que na irmã Lúcia 2, ela é protuberante. E por ela ser protuberante, ela tem o seu início um pouco mais anterior ao encontro que há entre esses dois arcos com o nariz, que é a parte chamada glabela. Então, observem como ela tem esse arco superciliar, bem sobreposto, como a gente pode ver aqui nessa outra imagem, que é um fenômeno típico de pessoas que têm essa protuberância. E observe que essa protuberância faz com que o arco superciliar se projete para frente, em detrimento da testa, que fica mais recuada. Então, isso é uma característica que algumas pessoas têm. Inclusive, eu também tenho essa característica. E é uma característica muito marcante,
porque nós vamos ver já que normalmente as pessoas não têm essa característica. Normalmente a testa é mais lisa. Aí nós vamos ver que isso é uma espécie de impressão digital. Praticamente isso é muito marcante nas pessoas. E nós vamos ver que a irmã Lúcia 1 e a irmã Lúcia 2 têm essa estrutura óssea completamente diferente uma da outra. Aqui nós temos a imagem de perfil da irmã Lúcia 1 e da irmã Lúcia 2, onde a gente pode ver muito claramente que a testa da irmã Lúcia 1 ela é arredondada, e justamente por quê? Porque o arco superciliar dela não é tão proeminente quanto o da irmã Lúcia 2, como a gente pode ver na foto da irmã Lúcia 2 de perfil. Então a gente pode ver muito claramente isso que eu acabei de explicar. E aqui eu vou fazer o desenho das duas irmãs Lúcia, começando pela irmã Lúcia 1, quando ela era uma menina, quando ela era uma criança. Aqui eu vou utilizar a técnica de desenho a nanquim, porque o sombreamento com nanquim vai permitir demonstrar com maior clareza o que eu estou falando. Então eu vou começando a fazer o sombreamento dessa área, né, da testa, demonstrando aqui como a parte central, né, a parte superior da testa, ela é mais alta que a parte lateral, porque ela tem o arco superciliar mais baixo, como é normal nas mulheres. Geralmente as mulheres têm, né, o arco superciliar arredondado, fazendo o desenho, né, da testa ser mais feminino. No homem isso é diferente. Normalmente o homem tem o arco superciliar um pouco mais quadrado, que dá um aspecto mais rude. Mas no caso das mulheres não é assim, geralmente não. Mas a irmã Lúcia 1, como era característica da própria família, se fizermos uma comparação também com fotos das irmãs dela, a gente vai ver também que esse tipo de ossatura frontal é exatamente a mesma. Isso que fazia também ela ter mais essa feição, né, um pouco mais fechada, porque justamente isso favorece o posicionamento dos músculos. Então, quando ela contraía os olhos, a musculatura da parte frontal da testa, ela ia incidir justamente ali na glabela, que é essa partezinha que vai dar no início do nariz. Então vocês podem perceber que essa região dela, da Lúcia 1, é mais baixa, a região da glabela. Aí mais ou menos eu já defini os traços básicos. Agora eu vou procurar só reforçar os contrastes, porque pelo reflexo, né, da luz e sombra projetada, a gente consegue ver com mais clareza as partes proeminentes. Então agora eu vou realçar esse contraste de luz e sombra para que fique mais claro. Então por isso também a parte inferior do olho da Lúcia 1 ficava um pouco mais que na sombra também, né? Por causa desse movimento de contração das sobrancelhas, fazendo essa fisionomia mais fechada. Agora estou ali esboçando mais ou menos o véu. Esse é um primeiro rascunho, um primeiro esboço, mas o fundamental aqui é mostrar esse desenho em forma de triângulo invertido que a gente vê na testa dela. Então a parte de fora do triângulo é a parte mais baixa da testa.
E a parte interna desse triângulo é a parte mais alta, por isso é onde está incidindo mais luz. Observem aí como faz uma espécie de triângulo invertido. E agora eu vou partir para o segundo esboço. Aqui já a irmã Lúcia 1, adulta. E nós vamos perceber como, mesmo ela adulta, conservou o mesmo aspecto da ossatura frontal dela e do posicionamento dos músculos. Essa foto foi tirada no momento em que ela fazia a pose para que se fizesse a escultura de Nossa Senhora Imaculado Coração. Então eu começo justamente fazendo a parte dos olhos e a parte do arco superciliar, exatamente para demonstrar a mesma característica que nós vimos na imagem anterior dela, ainda menina. Então nós vamos vendo aqui, né? O nanquim ajuda bastante a gente fazer com mais precisão essas linhas que representam, né, um enrugamento da testa. Esse enrugamento da testa também é muito importante, porque isso é uma coisa absolutamente pessoal, é como uma impressão digital. Então isso aqui numa investigação forense é muito importante. E é por isso que o trabalho de um artista forense, ele serve de evidência muito mais até do que mesmo, né, aquilo que se toma por testemunho ocular, né? Agora que eu começo fazendo o esboço da Lúcia 2, e a gente vai percebendo a diferença. Nesse vídeo eu chamo a atenção mais para essa questão da testa, né, da ossatura frontal. Nós já apontamos, né, outros aspectos que demonstram que a Lúcia 1 é uma pessoa e a Lúcia 2 é outra pessoa. Esse vídeo eu gostaria de chamar mais atenção para esse aspecto da ossatura frontal da testa. Eu preferi fazer esse vídeo fazendo o desenho, porque um bom desenhista, ele consegue captar alguns detalhes que um mero observador não consegue. Então, por isso eu dizia, né, que o trabalho de um artista forense, ele é mais significativo e tem peso maior do que um testemunho ocular, mesmo um parente. Mesmo um parente, uma pessoa que conheceu, não seria capaz de se atentar, de observar certos detalhes que só um artista é capaz de fazer, é capaz de observar, um retratista, né? Então observa aí a ossatura da testa, o arco superciliar, como ele é bem mais protuberante. Observe aí, por isso é que o desenho vai fazer esse triângulo com a ponta para cima. Porque a parte superior da testa da Lúcia 2, ela está recuada. A parte que se projeta para frente é a parte do arco superciliar. Isso é uma característica marcante na Lúcia 2. E fazendo o desenho também a gente vai percebendo outras características, né? Por exemplo, a distância do nariz para a boca, que é bem menor, aquela marca que fica entre o nariz e o lábio superior, praticamente na Lúcia 2, é quase inexistente. Na Lúcia 1 é bem marcado. Então a gente vê como o lábio fino
e um sorriso apertado, um sorriso como uma lua, uma meia-lua apontando para baixo, e um sorriso apertado, não é um sorriso largo, como a gente via na Lúcia 1. Aí eu já expliquei numa outra aula também que a lente dos óculos fazia, né, com que os olhos parecessem maiores do que eram. Então aqui, olha, observem bem esse detalhe da testa dela e vocês vão ver como esse arco superciliar dela é bem mais protuberante. Isso faz com que o olhar da Lúcia 2 seja completamente diferente do olhar da Lúcia 1. O nanquim é bom de trabalhar porque permite a gente a fazer com mais precisão esses traços do enrugamento da pele. Por isso eu optei em fazer esses desenhos com nanquim do que simplesmente a lápis. A maneira como a pele se dobra, o enrugamento da pele, ele tem uma relação com as expressões, né, faciais, e por isso eles são uma característica também única, como uma espécie de impressão digital. Estou quase finalizando, fazendo agora o hábito, mas o mais importante aí já foi feito, da testa. É evidente que isso não poderia mudar com a idade, e aqueles que negam que houve uma fraude, né, ou uma substituição da vidente de Fátima, não apresentam absolutamente nenhum argumento, a não ser a ideia de que ela colocou uma prótese dentária e, portanto, as mudanças faciais estão explicadas. Eu estou apresentando nesse momento um aspecto da face que nada tem a ver com a arcada dentária. Muito pelo contrário, nós estamos analisando aqui, né, a ossatura frontal, a testa da irmã Lúcia. Então aí fica aí o desafio para aqueles que insistem em negar que houve uma fraude, aqui que nós estamos diante de um crime, que apresentem evidências melhores e que façam um trabalho melhor do que esse que eu tenho apresentado. Fiquem com Deus, salve Maria. In this section, we would like to point out a skeletal difference that most people overlook. There is a bump on the chin of the real Lucia dos Santos. The imposter, although having a very large square chin that sticks out from the facial plane, does not have this bump. These are sculptures made from pictures of the two Lucies.
you can see that the bump on Lucia dos Santos is still there. Questions for Dr. Peter Hovnowski. Isn't Fatima simply a private revelation? Why can't we just ignore all of it? Yes, the Fatima apparitions are private revelation. However, after a thorough canonical inquiry lasting 8 years, Jose Alves Correa da Silva, the Bishop of Fatima, solemnly approved the apparitions on October 13, 1930, in his pastoral letter Ad Divina Providencia, with the approbation of Pope Pius XI. As Father Antonio Royo Marin, O.P., one of the 20th century's foremost Thomistic theologians, clarifies, apparitions and private revelations are not an object of Catholic faith. It is not obligatory to believe in them, and because of that, it is also not heretical to deny them. However, the Spanish Dominican immediately adds, but when the Church, after long and mature deliberation, has declared as worthy of belief a specific apparition or private revelation, frankly, it would be ridiculous, rash, and reckless to insist on continuing to deny it without any foundation. Another question that has been brought up numerous times: would not Sister Lucy's family or relatives or the nuns of her convent have known that she was an imposter? Firstly, we don't know what Sister Lucy's family, relatives, or fellow nuns actually knew about her or her stay at the Carmel at Coimbra, Portugal, and barring the revelation of some unknown confession, we may never know. However, there are some truths we do know. The scientific and medical evidence we have is irrefutable. All the logistical difficulties of how an impostor could be introduced are secondary details that remain to be discovered. However, we know that the relatives were never allowed to see Sister Lucy face to face, but always behind the grill and in the presence of other sisters of the community. Hence, there was no opportunity for intimate or in-depth conversation. I asked Sister Lucia's sister, her own sister, her older sister, Carolina, told me that Lucia never used a typewriter or a computer. The letter I got was written on a computer. She didn't use those things. She always wrote in longhand, like the documentos. All the letters are in longhand. And she told me another interesting fact. She said that whenever she would visit her sister, Lucia, she was not allowed to speak with her privately. And she would sit with the other sisters at a distance so that she couldn't see close up who was this person. If it is true that the Vatican and its co-conspirators replaced Sister Lucy with an impostor, is it also not reasonable to believe that these thugs, acting in the name of the Church, exerted pressure on Sister Lucy's relatives to remain silent and pretend as if nothing were happening? This isn't proof that there was an impostor. It is simply stating that we should not be surprised that a cover-up would involve tying up the loose ends with whatever threats or means necessary.